Nós vamos ter no culto da virada um jantar delicioso, que a irmã que cozinha lá, a outra vez que ela cozinhou para nós, eu comi um dia desse a comida lá, nossa Deus, minha cozinha demais. Lili, pensa na comida gostosa, Lili. O Lili veio correndo, ele estava lá na Amazonas, veio correndo para cá, porque ficou sabendo do jantar final de ano, ele veio vazado para cá. Então nós vamos ter, gente, jantar final de ano, depois do culto da virada. Né? O culto nós já estamos definindo ainda a questão de horário, depois eu até conversar com os irmãos, se a gente faz igual fizemos ano passado, às 20 horas, aí fica o jantar mais para perto da virada, para a gente não fazer o culto às 22, ter o culto depois ainda, no outro dia ter virada, aí fica... Não, nós vamos definir melhor, mas eu acredito que será perto das 20 horas mesmo, às 20 horas, aí vai ter ceia, ter batismo e depois ter o jantar. Então, olha, não fique de fora, não fique de fora. Talvez, né, você fala assim, pastor, eu tenho uns parentes meus que vai chegar lá em casa lá, e eles gostam de ficar lá em casa. Eu falo, não, mas convida eles para cá, né? Quem sabe eles gostam de ficar com nós também, né? Eles vão gostar de ficar com nós também? Vai ser um dia abençoado, vai ser um tempo bacana. Então não fique de fora não. Você que está na sua célula, dá o seu nome para o seu líder de célula, ele já vai te procurar essa semana para pegar o seu nome, colocar na lista lá, para a gente já ir, porque nós estamos pensando, nós estamos querendo fazer aqui no templo mesmo. Né? A gente faz o batismo aqui atrás, tem um batistério aqui, a gente vamos tirar os bancos, colocar as cadeiras aqui, e vamos fazer aqui, mas isso só é possível com uma quantidade certa de pessoas, né? Se der muita gente, não podemos fazer aqui. Então, nós precisamos saber antecipado, porque depois, vai que depois já chega um número que não cabe, aí fala assim, agora não tem que caçar algum lugar para a gente fazer, porque lá já não cabe mais. Então, procura o seu líder de célula, dê o seu nome, dê o nome das pessoas que vão com você, para a gente já se programar, para a gente fazer uma festa linda de adoração ao nosso Senhor, nesse dia tão especial. Então, nós vamos continuar, né, a nossa série de mensagens. Ali está projetada a foto desse livro aqui, ó. Desse livro, Greg Rochelle, Pense à Frente. Pense à Frente. Nós iniciamos uma série de mensagens há 4 domingos atrás. Nós iniciamos uma série de mensagens. Viu? Pulei? Olha, achei que eu estou apertando o negócio sem querer aqui. Ó. Nós iniciamos uma série de mensagens em cima desse livro, né, baseado nesse livro de algumas decisões que nós devemos pensar antecipadamente, né, e nós já falamos sobre algumas delas. A ilustração que nós iniciamos foi essa aí, a ilustração da dama. Por que pensar à frente? Eu estou só dando um recapitulado para você que não viu ainda as outras, para você que perdeu alguma delas. Por que pensar à frente? Nós colocamos, o pensar à frente é baseado aí, olha. Por que o jogador de dama, ele está jogando dama, por que um acaba se sobressaindo sobre o outro? Porque ele pensa à frente, ele pensa a próxima jogada. Ele está pensando na próxima. Enquanto o rapazinho, igual eu, é cruzinho, vai chegar mexendo, vai devagarzinho assim, pensando, vai mexendo, o outro vai pensando, depois com uma jogadinha só, acaba com o jogo. Então pensar à frente é dar um passo adiante, pensar na sua decisão como consequência, pensar como você vai fazer, qual vai ser a sua decisão quando alguma coisa acontecer e antecipar mesmo a sua escolha. E nós falamos então, durante essas ministrações, o primeiro foi sobre estarei pronto, foi o primeiro tema. Nós falamos estarei pronto. Quando nós falamos assim, olha, o que está entre você e o seu próximo pecado? A tentação. Então nós devemos fazer o quê? Nos preparar por causa da tentação. Nós vamos pensar, nós vamos nos precaver, pensar à frente sobre a tentação. Então, olha, o que nós vamos fazer então? Nós precisamos estabelecer limites sobre a tentação. Assim, olha, se eu sei que quando eu chegar lá, eu vou ter que escolher, e é perigoso eu cair, então foi o seguinte, eu vou pensar à frente. E pensar à frente é o quê? Estabelecer limites, colocar regras. Assim, olha, é igual a linha do trem, no trem lá eu até coloquei no dia, eu projetei, que tinha uma faixa na estação ferroviária, tem uma faixa lá que se você chegar e pisar nela lá, e lá tem escrito assim, ó, só até aqui. Porque se você passar para lá, você está colocando a sua vida em risco. Então tem uma faixa de segurança. Uma faixa de segurança nossa é a gente fazer, estabelecer limites, mover a linha, para que a gente, né, caminhe também numa faixa de segurança. O segundo, aumente o custo do pecado. Aumente o custo, avalie o custo. Fala assim, olha, se eu tomar essa decisão, o que poderá acontecer se eu fizer isso? Aí você vai avaliando, ó, pode acontecer isso, e vai, mas aumenta o custo. Aumenta o custo. Pensa assim, olha, e se isso for revelado? Porque vai acontecer. Né? Vai acontecer, porque Satanás ele ameaça fazer isso. Ele induz a gente a errar, depois a gente erra, ele deixa as coisas ficarem claras para que a gente seja envergonhado diante daquilo que a gente está fazendo. Então, olha, aumente o custo do pecado, avalie
Avalie seus tomadas de decisões. Planeje a fuga. Planeje a fuga. A Bíblia diz que Deus ele nunca nos dá um fardo maior que você possa carregar. E sempre Ele tem uma rota de fuga. Sempre Deus te dá um escape. Sempre tem. Então, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não tive outra opção. Teve, porque a Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que Deus dá a opção. Nós estiver diante do pecado, a Bíblia dá uma opção. Nós até usamos no dia, nós falamos sobre José do Egito. Quando a mulher do Potifar segurou pela capa e ele saiu, rachou fora, saiu vazado. Então, segunda semana nós falamos sobre fidelidade. Eu serei fiel. Nós até falamos assim, olha, qual seria qual é a melhor coisa que você, qual palavra você gostaria de ouvir do Senhor quando estivesse diante dele? Ou o que você busca para a sua vida, né? Aí nós falamos sobre a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Inclusive, nós até usamos a parábola, a parábola dos talentos, que Deus fala, né? Jesus ele falando que o dono volta, chega e fala assim, olha, você foi fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Né? E ele elogia o servo, a atitude do servo, a sua fidelidade. Então, se o que Deus vai elogiar de nós no final vai ser fidelidade, então nós vamos buscar ser fiéis ao Senhor. Nós falamos sobre a interação, toda interação é oportunidade de agregar valor, todo recurso é oportunidade de multiplicação, todo direcionamento é oportunidade de obedecer a Deus. Ou todo direcionamento de Deus, toda voz de Deus que você ouve é uma oportunidade de você obedecê-lo. Semana passada, né, foi o nosso último, nós falamos sobre serei um influenciador. Serei um influenciador. No início nós começamos até perguntei quem que era influenciador, poucas pessoas levantaram a mão. No final nós descobrimos que nós temos mais influenciadores que a gente imagina. Porque o inimigo é que coloca no nosso coração, né, essa mentira, dizendo para nós que nós não somos influenciadores. Mas nós descobrimos pela palavra do Senhor que nós somos influenciadores. Nós somos. E Deus ele quer que eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo. Nós sejamos influenciadores. Mas pastor, nós vamos influenciar como? Nós vamos influenciar com as nossas orações. Nós vamos influenciar com as nossas orações. Nós vamos influenciar com o nosso exemplo. E nós vamos influenciar com as nossas palavras. Serão as formas que nós iremos influenciar. Dito isso, você que participou de todos os nossos 3 encontros, você lembra direitinho dessa nossa conversa. E hoje, então, nós vamos dar um passo adiante e nós vamos finalizar a nossa série de mensagem hoje. E nós vamos finalizar com esse tema. Esse que vai passar. Peraí que está acendendo a luzinha aqui, ele está piscando a luzinha aqui, deve ser que a pilha dele está querendo pifar. Agora, isso, agora sim. Nós vamos finalizar com esse tema. Serei um finalizador. Finalizar, serei um finalizador. Serei um finalizador. O texto que nós vamos ler de introdução para essa nossa mensagem de hoje está aí em 2 Timóteo, o capítulo 4, verso 5, 6, 7, 8. 2 Timóteo, verso 4, do capítulo 4, do verso 5 ao 8. Eu queria convidar você a ficar de pé, se você puder, no seu lugar. Você ficar de pé para nós fazermos uma leitura em uma só voz, com diafragma solto, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 5 ao verso 8. Vamos lá? Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e esse povo que está aqui é o seu povo, é a sua igreja. Senhor, nós não saímos da nossa casa para vir aqui buscar outra coisa que não o Senhor, que não a sua palavra, que não ouvir a sua voz. Nós viemos aqui buscar o Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor pelo quanto nós já fomos ministrados pelos louvores. E agora eu quero pedir ao Senhor que pela ministração da sua palavra, o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Nós estamos dispostos a te ouvir e nós estamos submetidos à sua vontade.
Então fala conosco e nos impulsione à prática da sua verdade, Pai. Amém e amém. Os irmãos, podem se sentar? Nós vamos começar com uma frase que eu li essa semana. Ele nem está no livro, mas eu li essa semana e eu achei interessante. Eu não sei, é autor desconhecido, mas eu achei legal, eu achei interessante e faz todo sentido pelo qual nós vamos falar hoje. Eu queria começar com essa frase: terminar bem é mais importante que começar bem. Terminar bem é mais importante do que... Terminar bem é mais importante do que começar bem, pois o prêmio não está na largada, mas na chegada. Terminar bem é mais importante do que começar bem, pois o prêmio não está na largada, mas na chegada. Inclusive, a Thalita está promovendo a corrida aí semana que vem, dia 13. Tá todo mundo aí, né? Tá todo mundo inscrito correndo, tá, Gui? Mas o prêmio chega quando, Thalita? No início ou no fim? No final, tá vendo? No final que vai chegar a medalha para cada um. Então, olha, terminar bem é mais importante que começar bem. Mas o prêmio não está na largada, mas na chegada. Nessa carta que nós lemos, né, nessa fração, né, da carta de Paulo que nós lemos em 2 Timóteo, vocês puderam observar que Paulo está escrevendo essa carta com um tom de despedida. Essa é uma carta de despedida que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, dizendo a ele sobre a importância de ser um finalizador. Paulo está escrevendo a Timóteo. Vocês observaram que está um tom de despedida. Essa carta foi escrita, essa é a segunda prisão de Paulo. A primeira prisão dele, ele escreveu as cartas que nós até estudamos aqui, né, nas quintas-feiras, só que nessa vez não. Agora, Paulo ele está preso, agora dessa segunda prisão, ele está preso, acusado pelo imperador de colocar fogo em Roma. Né, vocês conhecem a história, né, de que o Nero doidão, ele resolveu colocar fogo em Roma para reconstruir a cidade. Ele falou assim: vou botar fogo nesse negócio. E ele sentou lá e ficou vendo a cidade toda ser incendiada. Pôs fogo na cidade. Só que dos 14 bairros, vamos dizer assim, ou das 14 províncias lá, quatro delas foram menos destruídas, ou não foram destruídas. 10 foram totalmente destruídas, 4 não. Mas das 4 que não foram destruídas, elas eram ocupadas pelo povo de Deus. As quatro eram ocupadas pelos crentes. Irmãos, você sabe o que o Nero fez? O Nero usou isso de álibi para colocar a culpa em quem? Em nós. Colocar a culpa em nós. Ele colocou a culpa em nós e ele pegou o Paulo. Ele pegou o Paulo como bode, né? Ele falou: não, a culpa é do Paulo. Pegaram o Paulo, aí ele prendeu o Paulo, aprisionou o Paulo. Como o Paulo ele era prisioneiro ele era romano, então ele tinha algumas regalias, e uma delas era que ele não seria crucificado como Jesus foi, mas ele seria decepado. É até esquisito, né? Você fala assim: vou só abrir e fechar um parênteses. Não, você pode escolher o dia que você vai morrer. Você só vai morrer. Não é esquisito isso? Já assim, regalia dele foi boa, né? Pelo menos depois escolheu. Pelo menos você não vai morrer desse jeito, vai morrer do outro. Já fechei o parênteses já. Mas olha, o lugar onde ele ficou, nessa masmorra que o Paulo estava aguardando a hora dele, que nessa vez ele já não estava mais como na primeira prisão. Primeira prisão, vocês lembram, lá no final do livro de Atos, ele está lá na prisão, como eu disse, ele escreve as cartas, e ele estava tranquilo lá, ele estava preso numa prisão residencial. Ele podia receber visitas, ele podia conversar com as pessoas, ele estava tranquilo. Mas dessa vez não. Dessa vez ele estava na masmorra. E nesse lugar onde ele está, por ser muito insalubre, tinha pessoas que nem aguentavam esperar o tempo da sua execução e morriam lá dentro mesmo. O lugar onde o Paulo estava esperando da hora da morte dele, tinha pessoas que quando eram aprisionadas lá, eles nem esperavam da hora, nem aguentavam esperar da hora, tão ruim, tão difícil que era a circunstância que ele estava lá, que as pessoas já morriam antes da hora de ser executado. E o Paulo estava lá, esperando a hora da sua execução. Então, olha, é desse lugar que Paulo escreve a Timóteo, para que ele suporte os sofrimentos. É desse lugar, dessa masmorra, dessa situação difícil, desse pré-martírio, né? Ele está pertinho de ser executado. É nesse lugar que Paulo escreve a Timóteo e fala assim: olha, suporte os sofrimentos. Suporte os seus sofrimentos. E ele continua no verso 6, ele diz assim: olha, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Olha, isso é a despedida do apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé. Eu lutei o bom combate, Paulo está dizendo, eu terminei a corrida. Eu permaneci fiel. Eu permaneci fiel. Eu combati, eu terminei a corrida e eu permaneci fiel. Ele está falando com Timóteo, Timóteo, eu já fiz isso. Eu já fiz, está na hora da minha ida. Está chegando próximo da minha partida. Eu já fiz isso, agora você também precisa fazer. Eu já fiz, agora está na sua vez, Timóteo. Eu já fiz, está na sua vez. Irmãos, nós precisamos terminar o que Deus nos chamou para começar. Nós precisamos terminar o que Deus nos chamou para começar. Nós já começamos, nós iniciamos a corrida. Se nós iniciamos a corrida, nós já estamos nesse caminho. Então, olha, Deus está falando com você assim, olha, o que você começou, você precisa terminar. Paulo está escrevendo a Timóteo, fala assim, Timóteo, o que você começou, você precisa terminar, Timóteo. O que Deus colocou no seu coração para fazer, você não pode parar no meio do caminho. Eu sei que vocês conhecem muita gente que começam as coisas, né? A minha sogra costuma falar que é obra do governo. O que é obra do governo? Só começa e não para. Falando de obra do governo. Né? Você conhece muita gente que é assim, inicia um projeto e para, inicia uma coisa e para. Eu confesso que eu já fui muito assim. Hoje eu estou menos um pouco, mas eu já fui muito assim. Mas um dia desse eu fui, eu acabei cedendo mais uma vez a essa terrível tentação. Eu comecei, eu levo os meninos todo sábado. Todo sábado os meninos vão lá em Caratinga fazer aula de música. E um belo dia, eu resolvi falar assim, olha, já que eu vou ficar aqui esperando eles mesmo, me dá um violão aí, deixa eu fazer uma aula instrumental aí. Aí o menino, só que o rapaz lá, ele é bem chavequeiro, sabe? Que ele falou assim, não, pastor, só tô tocando demais, no primeiro dia você já tá desse jeito. Ele que eu acho que ele queria que eu dar uma massageada, né? Depois dar uma beleza. Ele conseguiu pelo menos 2 vezes. E eu falei assim, olha, eu peguei o violão, peguei em casa, comecei, olha, esse acho que vai dar certo. Vai dar certo. Eu fui 1, 2 vezes e parei que tem de novo. Já parei, já nem quis. Comecei, a obra do governo, já comecei, iniciei um pouquinho e parei. Mas olha, quantas pessoas não terminam a aula de violão? Quantas pessoas não terminam agora mesmo? Nós vamos, início do ano, você vai ver quantas promessas a gente faz no início de ano. Né, Wallace? Nós temos a leitura bíblica anual, né? Nós fizemos um grupo, colocou toda a gente. Daqui a pouco nós vamos ver no final do ano quantas pessoas vão terminar. Porque tem muitos que começaram, mas no meio do caminho, né, nós vamos parando. Quantas pessoas que não começam a dieta e param? As pessoas não começam a dieta, mas não, agora eu vou firme. Agora sim, eu vou. Né? E começa, daí a pouquinho você já não vai mais. Irmãos, é claro que isso é algo que nós estamos entrando como uma ilustração para entrar em algo mais profundo. Porque quantas pessoas interrompem o seu relacionamento com Deus? Quantas pessoas começam bem? Quantas pessoas entregam a vida para Jesus, manifestam mesmo? Quantas pessoas chegam, falam assim, não, eu quero Jesus, eu entrego a vida para Jesus. Aí vão para a igreja, começa 1, 2, 3 semanas, e talvez vai lá e continua, fica 1 ano, batiza e some. Ou batiza, fica mais um tempo e some. Quantas pessoas que começam bem, começam fervorosas, eu costumo dizer que o sujeito, o meu convertido, ele prega até pro poste, né? Quando ele sai pregando para todo mundo, prega, quer que todo mundo vai para o céu, não, você prega, você, e aquele fogo vai se apagando, e aquela vontade, aquela chama dentro do coração, ela vai esfriando, e o sujeito vai ficando, vai parando no meio do caminho, de pouquinho, né? Ele não está nem congregando mais, ele não está nem falando de Jesus mais, daqui a pouquinho ele está falando até contra, né? Ele está fazendo até um desserviço. Pessoas começam bem, vai firme e depois vai desacelerando e não terminam bem aquilo que começou tão bem. Quantas pessoas, irmãos, eu já ouvi um monte de gente, já encontrei com algumas pessoas na rua, eles falam assim, pastor, esse fulano já foi mesmo da igreja, mas foi, e não é mais por quê? Aí já frequentou lá, já teve lá um tempo lá, já até batizou, já foi, mas cadê ele? Começou bem. Teve aquele interesse, assim, não, eu quero, eu vou, vai, batizou, sumiu, esfriou. Quantas pessoas não terminam um relacionamento conjugal? Quantas pessoas que quando casam, né, casam-se derramando de amores, manifestando amores em tudo que faz, sabe, carregando o cônjuge no colo, fazendo tudo para o outro, fazendo tudo mesmo, fazendo tudo, não, é o meu amor, colocando foto em todos os lugares, né, enchendo o celular de foto dele, cada postagem no Instagram,
ou se não é ele, está marcando ele. Né? Tudo é. Aí de pouquinho vai esfriando, vai deixando as coisas chegar, vai deixando os trem piorando, e vão até chegar ao ponto de não falar assim, não é mais isso, não era isso que eu queria. Não foi isso que eu planejei para mim, mas lá atrás era. Lá no início era. Alguma coisa perdeu no meio do caminho e fez com que rompesse. Quantas pessoas têm terminado ou têm rompido com um relacionamento familiar, irmãos, parentes, dentro de casa, pai com filho, filho com pai, irmão com irmão. Mas com o tempo era tão bom, era tão gostoso. Nossa, mas aqui, pastor, lá em casa, quando juntava todo mundo, eu falar de mim, lá em casa, nossa família, 12 irmãos, toda vez juntava é festa. Festa toda vez. Aí o irmão está aqui, mas daí a pouquinho vai esfriando, e depois você nem conversar com o outro mais. Já não tem mais diálogo mais um com o outro. Tem amigos, né? Familiares, amigos. Tem amigos que as pessoas falam assim, quem é seu amigo? Aquele é meu melhor amigo, meu confidente, é meu isso, é meu aquilo. Aí daí a pouquinho, aí virou o pior inimigo. Talvez postou uma foto, né? Eu falei que eu falei na semana retrasada, eu estava falando sobre postar uma foto. Talvez ele postou uma foto que não ficou bonita, nada. Pronto, virou o pior inimigo. Quantas coisas a gente começa bem. Mas vai ralhando no meio do caminho. Vai enfraquecendo e nós vamos até separar. Uma pergunta que eu queria fazer para a gente dar prosseguimento. O que separa as pessoas? O que separa as pessoas com conquistas medianas daquelas que realizam coisas incríveis? O que separa? O que separa as pessoas com conquista mediana? Conquista mais ou menos. Daquelas que têm conquistas incríveis. Qual a diferença dos realizados para os incompletos? Qual é a diferença? Do realizado para o incompleto? Irmão, a diferença do realizado para o incompleto é a perseverança. A perseverança é o caminho para a grandeza. A perseverança é o caminho para a grandeza. Querido, o entusiasmo é comum. O entusiasmo, ele é comum. A perseverança é rara. O entusiasmo é comum. É comum as pessoas chegarem entusiasmar com uma coisa. Chegar, olhar e falar, não, agora vai ser isso, aquilo. Aí depois pouquinho. É comum o entusiasmo. É comum a empolgação. É comum as pessoas olharem para um projeto e se empolgarem com ele. É comum. O que não é comum, o que é raro, é as pessoas perseverarem nesse projeto. O que é raro é as pessoas se sustentarem dentro desse projeto. Isso é raro. Porque o que é mais comum é o entusiasmo. Irmãos, você já viu alguém que foi vitorioso por ser entusiasmado? Que fulano ali é tão vitorioso, ele é tão entusiasmado, por isso que ele é vitorioso. Já viu alguém assim? Você conhece alguém? Você conhece algum leitor da Bíblia, que alguém conhece bem a Bíblia, você fala assim, esse cara conhece a Bíblia porque ele é um cara entusiasmado. Você conhece alguém que sustenta, que tem um conhecimento melhor, ou que conquistou alguma coisa, ou que está em alguma posição por ser entusiasmado? Não tem. É a perseverança e não entusiasmo. É a perseverança e não entusiasmo que é o caminho para a grandeza. É a perseverança. Sabe qual que é a diferença? Sabe qual é a diferença entre eu e o Jefferson? O Jefferson tocou de violão, vocês viram o quanto ele toca bem? Viram o quanto ele toca bem, o Jefferson? Sabe qual é a diferença entre eu e ele? Ele perseverou. Eu não. Eu parei na terceira aula, eu acho. A diferença entre nós dois, a diferença entre um faixa preta de jiu-jitsu por faixa branca, é porque o faixa branca, ele ainda tá no processo, o outro já perseverou e está lá em cima. Teve um cara tocando, esse nome daqui, maestro, ele tem a mãozinha, é assim, eu esqueci o nome dele. Teve alguém que perguntou para ele, um menino chegou para ele, ele estava tocando piano, o menino chegou para ele e falou assim, eu daria minha vida para tocar igual você. Ele falou assim, eu dei. Irmãos, a perseverança é o caminho para a grandeza. A perseverança é o caminho para a grandeza. Eu não estou falando do teimoso, estou falando do perseverante. Que existe uma linha tênue entre a teimosia e a perseverança. Perseverança é dentro daquilo que você já sabe que foi Deus que mandou fazer. Perseverança é dentro daquilo que você sabe que é algo que você vai glorificar o nome de Deus. Que é algo que você começou porque Deus mandou você começar. Agora, teimosia é quando a pessoa, Deus não mandou começar, ela entrou em algo que Deus não mandou e ela sustenta uma posição que Deus não mandou ela estar. Então ela está sustentando teimosamente o que ela está fazendo. Isso é teimosia, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de teimosia, estou falando de perseverança.
É dentro de um projeto que Deus te colocou. É dentro de algo que o Senhor o orientou. Irmãos, nós somos tentados a desistir por não conseguirmos ver o futuro. Nós somos tentados a desistir porque a gente não consegue ver o futuro. A nossa visão ela é limitada. O alcance dos nossos olhos é limitado. Nós não conseguimos enxergar mais do que aquilo que nossos olhos alcançam. Não conseguimos enxergar. Então isso faz com que a gente vai raliando. E no meio do caminho nós vamos desistindo. Isso faz. Foi no ano de 2015, né? Foi o ano que a Manu nasceu. No meio de seminário, a Joyce terminando a faculdade dela. Eu no meio de seminário. E nós estávamos diante de uma decisão que a gente precisava tomar. Ela foi até sugerida a ela suspender a faculdade. Só que lá na faculdade, bondosamente, generosamente, né, eles falaram assim, não, nós vamos mandar o material para sua casa, você estuda aí, no final você faz a prova e vai dar tudo certo. E ela finalizou a faculdade dela naquele ano, porque ela perseverou e ela insistiu. Comigo a mesma coisa no seminário. Eu teve dois amigos que as mulheres engravidaram junto, nós três. Nossas meninas são todas da mesma idade. Nós estávamos estudando, nós três lá no seminário. Os dois trancaram a matrícula. Os dois se suspenderam, os dois trancaram a matrícula, não voltaram mais. O Arlen voltou, o Arlen terminou agora. O outro suspendeu e nunca mais voltou. Sonhos que Deus colocou no coração dele. Mas aí que Deus vem com a bênção de uma vida, que é um filho. Né? Deus vem com a bênção. Não, vou ter que desistir disso aqui, porque agora... Eu confesso que eu fui tentado a fazer a mesma coisa. Eu cheguei até a negociar algumas matérias. Falei com a Joyce, meu bem, olha, eu sei que vai ser difícil. Minha mãe não está aguentando, mora longe, a sua mãe menos ainda. Você mãe mora longe demais, não tem gente para ajudar a gente a olhar. A você olhar a Manu, mas olha, eu vou negociar algumas matérias na faculdade, no seminário, nós vamos dar um jeito. Aí ela falou comigo assim, não amor, continua. E eu continuei, para a glória do Senhor, nós conseguimos terminar, conseguimos sustentar, conseguimos criar a Manu, e hoje Deus deu a oportunidade de nós estarmos agora, né, com nossos cursos, terminamos o nosso curso, hoje exercendo o pastoreio, porque lá atrás eu não parei, porque lá atrás eu não desisti, porque lá atrás eu não joguei fora um projeto que é de Deus, porque lá atrás eu não parei. Tem uma irmã nossa, hoje faleceu o Cleide, lá de Patinho, no dia do velório dela, eu descobri uma coisa dela. Ela tinha um sonho de ser missionária. Falei, mas Jesus, por que ela nunca colocou isso adiante? Não, e algo besta, algo bobo que roubou o sonho dela de ser algo besta. E eu descobri no dia do velório dela. Eu falei assim, Senhor. Então, olha, Deus coloca no nosso coração sonhos. Deus faz com que a gente inicie um projeto. A gente inicia, mas quando a gente não conseguir ver o futuro, nós não conseguimos enxergar onde ele vai dar, a gente vai raliando e para, e a gente não caminha mais. Muitas pessoas são tentadas a desistir por não conseguir ver o futuro, mas também tem pessoas que desistem porque se cansam. Tem pessoas que desistem porque se cansam, desistem porque fica calejado, desistem porque tenta muito, desistem porque fala assim, pastor, você não está no meu lugar, você não está na minha pele, eu já tentei, eu cansei, não estou aguentando mais. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz, vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quem não gostaria de receber as promessas de Deus? Eu tenho certeza. Eu não vou nem te perguntar, porque eu sei que você vai falar, sim, eu quero. Todos querem receber as promessas de Deus, mas olha o que o texto diz. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de quem? De Deus. Nós precisamos perseverar, precisamos fazer a vontade de Deus e perseverar em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos primeiro fazer o quê? Vontade de Deus. Lembra que eu falei sobre a questão da perseverança e teimosia? Nós precisamos fazer primeiro a vontade de Deus. Olha, isso que eu estou fazendo é de fato o que Deus quer que eu faça? Se é de fato o que Deus quer que eu faça, eu vou continuar. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou desistir e eu vou receber as promessas de Deus. É isso que o texto está dizendo. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, aí sim, vocês vão receber o que Ele prometeu. Irmãos, o que vai nos tornar um finalizador, o que vai fazer de nós finalizadores, é definir para quem estamos vivendo. O que vai fazer de nós, o que vai nos tornar finalizadores, é definir para quem estamos vivendo.
E nós precisamos fazer essa definição. Nós precisamos definir para quem estamos vivendo. Olha o que o texto está dizendo. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Nós estamos vivendo para fazer a vontade de quem? Nós estamos vivendo para fazer a vontade de quem? É do pai, é da mãe, é do tio, é da tia, é do filho, é do irmão, é da irmã. É a minha própria vontade. Nós estamos vivendo para fazer a vontade de quem? O texto está dizendo que nós precisamos viver para fazer a vontade de Deus. E nós vamos perseverar nessa vontade de Deus para que nós possamos receber as promessas. Nós só vamos conseguir isso se nós definirmos para quem estamos vivendo. E o próprio apóstolo Paulo, ele traz para nós. Em Atos 20, 24. Atos 20, 24. O mesmo Paulo que escreveu para Timóteo, ele traz para nós a receita de bolo. Ele fala para nós assim: olha, eu vou dar para vocês a receita. Vou dizer como você tem que fazer. Eu vou falar com vocês agora qual que é o passo que tem que fazer. Pastor, o que tem que fazer? O Paulo vai dizer para nós. Paulo fala assim: olha, todavia não importa, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É isso que o Paulo está ensinando para nós. Irmãos, Paulo não está dizendo que a sua vida não tem valor. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Talvez você fale assim: mas o Paulo está falando que não importa com a vida dele, que é isso? Paulo está falando que a vida dele não tem valor. Não é isso que ele está falando. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que a vida dele é valiosa até demais. O que ele não estava era concorrendo para si mesmo. Ele está proclamando: não se trata de mim, não se trata dos meus desejos, não se trata dos meus sonhos, não se trata do meu futuro, não se trata da minha popularidade. E ele diz: olha, considero que a minha vida não vale nada para mim, mas vale tudo para Deus. É isso que ele está dizendo: olha, a minha vida não vale nada para mim, mas vale tudo para Deus. Minha vida vale tudo para Deus. Irmãos, quando somos tentados a desistir do que Deus nos chamou para começar, pode ser que nós estamos mais preocupados com alguma coisa além do próprio Deus. Quando nós estamos tentados a desistir, quando nós estamos quase parando, pode ser que nós estamos pensando em algo além de Deus. Pode ser que nós estamos preocupados com alguma coisa que não seja o próprio Deus e que não seja dele. Então Paulo fala assim: olha, eu não considero a minha vida de valor para mim, mas para o Senhor. É para Ele. A minha vida é valiosa para Ele. Por isso eu preciso cumprir o que Ele me chamou para fazer. Por isso eu preciso terminar a missão que Ele iniciou, que Ele me colocou nela. Querido, todos nós somos tentados a colocar algo à frente de Deus. Todos nós. Nós somos tentados a colocar algo no lugar de Deus na nossa vida. Todos nós. Algo no lugar de Deus, da vontade dele para a nossa vida. Todos. Eu e você. Nós somos tentados a fazer. Eu queria fazer com você, né, essa pequena, e você vai colocar, nesse nome, tá vendo, o lugar de vida tem um tracinho aí que está em branco. Todavia não importa, nem considera a minha. Eu queria que você colocasse aí, você lesse esse texto e colocasse aí, sabe, no seu coração, você pensar assim: olha, eu vou fazer essa oração do Paulo, eu vou fazer essa leitura do Paulo. Eu vou fazer. E eu vou colocar essas coisas que eu estou dando mais valor, eu vou colocar no lugar dela. Eu vou pegar elas e colocar elas no lugar de valor que ela tem. Mas olha, eu vou mudar. Eu vou colocar as coisas no lugar. Todavia não importa, nem considera a minha. Pode ser que você possa colocar nesse lugar aí: nem considero meu conforto pessoal. Pode ser, você vai colocar assim: todavia não importa, nem considero meu conforto pessoal de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. Pode ser que nesse lugar em branco aí, você vai colocar a opinião das outras pessoas. Fala assim: olha, todavia eu não importo, nem considero a opinião dos outros de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu cumprir. Pode ser que você vai colocar aí os seus patrimônios pessoais, pode ser que você vai colocar aí os seus sonhos pessoais. Aí você vai falar assim: não, todavia eu considero meus sonhos de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida. Pode ser que você vai colocar o seu dinheiro, o seu recurso, o seu patrimônio. Vai falar assim: todavia eu não me importo com o que eu tenho, com o que eu conquistei, com dinheiro, com recurso, com tudo meu. Eu não importo se eu tão somente puder terminar a corrida.
e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. É isso que Paulo está falando. Às vezes nós pegamos as coisas, nós vamos substituindo. Às vezes nós vamos sendo tentados a abandonar, nós vamos sendo tentados a sair da missão que Deus colocou para nós, porque nós vamos substituindo. Nós vamos substituindo o que Deus quer de nós, ou a posição de Deus em nós, para colocar o nosso conforto, para colocar a opinião dos outros, para colocar a opinião pessoal, para colocar o nosso patrimônio, para colocar os nossos sonhos, e nós vamos mudando. Nós vamos colocando os sonhos nossos no lugar dos sonhos de Deus. Nós vamos colocando as coisas, as pessoas no lugar de Deus na nossa vida. Nós vamos colocando os recursos, nós vamos colocar o nosso conforto, nós vamos colocando tudo no lugar que é de Deus na nossa vida. A gente do lugar que Deus quer que a gente esteja. E vai desanimando a gente no meio da missão. E a gente começa bem, mas no meio do caminho essas coisas vão tomando lugar e vai aliando. Irmãos, quando nós cansamos, nós devemos lembrar para quem estamos correndo. Quando nós cansamos de correr, quando nós estivermos cansados, prestes a desistir, quando você estiver na sua caminhada, talvez eu estou falando com alguém hoje aqui assim, pastor, eu cheguei aqui hoje aqui desse jeito, eu cheguei aqui quase parando, eu estou querendo desistir, querendo jogar tudo fora. Então se você for um desses, se tiver, olha, eu queria que você lembrasse para quem você está correndo. Eu queria que lembrar você nessa noite para quem você está correndo. Meu irmão, você está correndo para o Senhor. Você não precisa terminar a corrida hoje. Você só precisa dar mais um passo. Talvez você pense assim, mas pastor, eu vou terminar a corrida hoje. Então, não. Dê mais um passo. Dê mais um passo de fé. Ore mais uma vez, ore mais um dia. Decore mais um versículo bíblico. Né? Estude mais a sua Bíblia. Ore mais uma vez. Ore mais uma noite, ore mais uma hora, ore mais 2 dias. Né? Ore mais, ore. Dê mais um passo. Dê mais um passo de fé. Meu irmão, eu sei que a gente cansa. Eu sei da nossa natureza, eu sei. Eu sei que a gente cansa, eu sei da nossa limitação do olhar. Eu sei do quanto a gente é limitado, a gente não consegue enxergar tão longe, eu sei. Mas eu queria dizer para você que Jesus é nosso maior exemplo. Jesus é nosso maior exemplo. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Olha, João 19:30 diz assim, está consumado. Está consumado. Isso é Jesus na cruz do Calvário. Está consumado. Essa palavra no grego é tetelestai. Está consumado. Com isso ele curvou a cabeça. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, o que Jesus está dizendo foi o que Paulo mais tarde disse. E eu, sinceramente, eu espero dizer quando chegar a minha hora também, dizer, está consumado. Dizer, está consumado. Fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer, terminei a corrida. Eu quero dizer isso, essas são as palavras que eu quero dizer quando chegar no final. Eu quero falar as palavras do Paulo, combati um bom combate. Terminei a corrida, eu guardei a fé, eu permaneci fiel. É isso que eu quero dizer. Quando odiaram Jesus, ele deu o próximo passo e os amou de volta. Quando batiam no Jesus, ele dava o próximo passo e ofereceu outra face. Quando ele estava carregando ele na cruz pelo monte, ele caiu, ele deu o próximo passo e se levantou. Quando Jesus caiu, ele se levantou. Quando pregaram na cruz, depois zombaram dele, ele deu o próximo passo e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Quando derrotou o pecado, a morte e o inferno, ele deu o próximo passo, saindo da tumba. Jesus, ele sempre deu o próximo passo. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele fez. Jesus, ele não pede nada para nós do que ele não fez. Jesus não exige nada ao que ele não cumpriu. Ele é o nosso maior exemplo. Mas, e quando você se cansa? Sabe, pastor, às vezes eu canso. Pastor, eu estou cansado. Às vezes você sente que não pode dar mais um passo sequer. Talvez você chegou no lugar onde você cansou. Você não está conseguindo nem dar mais um passo mais. Você fala assim, olha, pastor, não estou aguentando dar um passo sequer. Mas quando você já até deu esse passo, mas ninguém se importou. Quando você até deu esse passo. Mas olha, pastor, eu fiz, mas ninguém ligou para isso. Ninguém se importou. E quando você orou, mas não obteve resultados. Quando você orou, pastor, eu já orei. Eu orei a noite toda. Pastor, eu orei. E eu tenho orado. Só que eu não tenho visto resultado.
E quando você amou, mas tiraram vantagem de você? Quando você foi o amigo e o outro lado não foi amigo seu? Quando você estendeu a mão e o outro lado não fez isso com você? Quando você amou e ao invés da pessoa que você amou corresponder ao seu amor, ela te traiu ou ela tirou vantagem do seu amor? O que fazer quando sente que não pode mais correr? O que fazer, pastor, quando eu sentir que já não estou mais aguentando, que eu já estou... É quando nós devemos lembrar de que estamos correndo com Deus. É quando nós devemos lembrar que nós não estamos correndo sozinhos. É quando devemos lembrar que nós estamos correndo com Deus. Alguns aqui não vão lembrar, porque nasceram depois de 92, mas nos Jogos Olímpicos de 92, teve um sujeito chamado Derek Redmond. Acho que vocês devem ter visto vídeos dele. Derek Redmond era um corredor, um maratonista. Ele chegou para a final, para os 400 metros, ele chegou favorito na final. Foi o favorito para a prova de 400 metros. O cara está bem preparado. E ele chegou, né, como favorito. Mas aí começou a corrida. No meio da corrida ele sentiu uma lesão, né, um rompimento de um ligamento, parece que do tendão. Ele foi ao chão. Ele estava bem, estava puxando a fila, ele começou a mancar e foi ao chão. Ali ele estava de... Irmãos, eu queria orar com você essa noite, você que entrou aqui com esse sentimento de falar assim, olha, minha missão, pastor, eu queria chegar lá na frente lá e dizer que eu fiz, mas eu não estou conseguindo concluir. Talvez hoje tem uma coisa que você quer deixar para trás, ou que você precisa deixar para trás. Talvez hoje está na hora. Assim, olha, eu estou caminhando isso aqui, mas isso aqui está me segurando. Eu preciso avançar e eu não estou. Você lembra da história? Já contei uma vez, né, do menino que... O menino está lá, ele enfiou a mão a mão dele está agarrada num vaso, desses vasos das dinastias Xiang, sei lá, aqueles vasos de mais de R$1 milhão, R$2 milhões. E o menino agarrou a mão lá dentro, estava tentando tirar, a mão não sai. Aí vieram para tentar tirar a mão dele, jogaram sabão para tirar a mão, nada, se tirava a mão do menino. Aí o pai dele falou assim, olha, vamos quebrar o vaso. Eu não vou cortar a mão dele. Vamos quebrar o vaso. Aí chegou e foi conversar com o filho dele e falou assim, filho, olha, eu vou ter que quebrar o vaso, porque eu não vou cortar sua mão. Mas olha, por que você enfiou sua mão aí? Agora agarrou sua mão e não toma um prejuízo grandão por causa dessa... Ele falou assim, ô pai, minha moedinha de R$1 caiu ali dentro. E eu tô com ela na mão. E ele não queria abrir a mão para... Aí eu falei, não. O pai dele foi lá e pegou um pote de moedinha assim. Eu falei, toma aqui, ó. Tem um pote aqui, ó, de muito mais do que esse aí dentro na sua mão. Solta ele. Solta ele. E pega esse aqui, ó. Aí o menino soltou, a mão saiu, pegou o pote. Talvez Deus está falando para você hoje. Talvez Deus está falando no seu coração hoje. Você abre a mão, solta isso. Abra. Solta isso. Você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar muito mais. Vai ganhar muito mais. Pode ser que isso está pedindo a sua missão, está pedindo você de avançar. Deus falou assim, olha, abre a mão. Hoje é dia de abandonar o que não é para ser. E é dia de firmar no que será. E ele falou assim, olha, Senhor, hoje eu quero firmar, porque eu quero chegar lá na frente. Eu quero chegar lá no dia, perto da minha partida, e olhar para trás e falar assim, eu fiz o que Deus mandou fazer. E o que Deus, Ele não queria que eu fizesse, eu larguei para lá. O que não é de Deus, eu larguei para lá. Hoje é dia. Hoje é dia. Deus está falando do nosso coração. Hoje é dia. Nós precisamos ser finalizadores. Nós precisamos concluir. Nós precisamos avançar. Nós precisamos terminar o que Deus nos deu para fazer. Nós precisamos terminar. Eu quero orar com você essa noite que tem esse desejo no seu coração. Que hoje você vai deixar o que é para deixar e firmar no propósito do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé para nós encerrarmos e orarmos juntos, clamando ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante do Senhor. Nós queremos, Pai, chegar naquele dia, chegar no dia que estivermos próximo à nossa partida. Nós queremos olhar para trás, olhar para toda a nossa vida, tudo aquilo que nós vivemos, e poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, dizer o que Jesus disse na cruz do Calvário.
Jesus na cruz do Calvário diz que está consumado. Jesus na cruz do Calvário diz que Ele fez tudo o que o Senhor mandou fazer. Jesus fez tudo conforme o propósito pelo qual Ele veio, Ele fez, Ele cumpriu, Ele fez. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele também diz isso, que ele combateu o bom combate. Senhor, essa é a nossa vontade, esse é o desejo do nosso coração. A sua igreja, Senhor, nessa noite, está diante do Senhor, reconhecendo que esse é o nosso desejo. Senhor, é fato que a gente cansa, é fato que nós não conseguimos enxergar todo o cenário, e às vezes isso traz para nós a vontade de parar no meio do caminho, desistir, não chegar, Senhor, do outro lado do qual o Senhor planejou para nós, e a gente interrompe a nossa caminhada. Nós queremos nessa hora pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço uma visitação especial do Senhor em cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Espírito Santo, visita cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Senhor, dê a eles a certeza, Deus, de um caminhar contigo. Jesus, toma da planta dos pés ao alto da cabeça, que cada um dos meus irmãos aqui essa noite eles sejam tocados pelo Senhor. Deus, e que se eles, Deus, estão de fato, Senhor, eles estão prostrados diante do Senhor, buscando uma vida contigo, buscando caminhar, Deus, de uma forma de obediência ao Senhor. Mas, Pai, estão sendo bombardeados, Senhor, pela mentira do mundo, sendo bombardeados pelas tentações. Eu quero pedir ao Senhor que fortaleça cada um dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que essa noite, Senhor, o Senhor renove os sonhos. Senhor, que o Senhor restaure os planos do Senhor, Pai. Renova nessa noite, Jesus. Renova, Jesus, nessa noite. Senhor, nós temos aqui, Deus, sonhos engavetados, Senhor. Nós temos aqui, Senhor, planos engavetados, Jesus. Nós temos aqui, Senhor, pessoas que sonhavam mais. Senhor, que viviam melhor, Senhor. Viviam mais pertinho do Senhor, sonhando mais perto dos propósitos do Senhor. Mas, Senhor, talvez elas chegaram tão pertinho. E, Senhor, o inimigo tenta roubar. Senhor, Satanás tenta roubar, o mundo tenta roubar, o desejo maligno do nosso coração tenta roubar. Eu quero, Pai, nessa noite pedir o fortalecimento do Senhor. Pedir ao Senhor que visita cada coração, visita cada mente aqui essa noite, Senhor. Visita, purifica cada um aqui essa noite, Senhor. Renova as forças, Jesus. Nós queremos, Deus, começar, Deus, a nossa semana, Deus, com a força renovada, com as baterias recarregadas. Senhor, olhando para o mundo, olhando para as coisas que acontecem conosco, para as circunstâncias que acontecem conosco. Nós queremos, Deus, olhar para tudo como uma oportunidade dada pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, e que nada, Senhor, nada que venha acontecer com nós venha abalar nossa fé, mas ao contrário, que tudo, Deus, aponte para o Senhor. Deus, que nós sabemos, hoje nós somos relembrados, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é conosco em todo tempo. Jesus, nós não fazemos a caminhada sozinhos. Jesus, nós sabemos, Senhor, que é o Senhor que caminha conosco, nós não estamos sozinhos. Então fortaleça a nossa fé aqui essa noite, abra os olhos do nosso coração, abra, Senhor, os nossos olhos. Deus, permite que a gente enxergue, Senhor, permite que a gente veja, permite, Deus, que relembre, traga à nossa memória as coisas que o Senhor tem feito por nós, traga à nossa memória o quanto o Senhor tem sido bom com a gente, o quanto o Senhor tem sustentado a gente. Jesus, traga à nossa memória, fortaleça no Senhor, fortaleça a nossa fé. Jesus, fortaleça a nossa fé. Nós queremos, Deus, sair daqui, Deus, reabastecidos. Deus, nós queremos sair daqui, Deus, essa noite, Deus, com a cabeça erguida, Deus, com o olhar para frente, olhando para o Senhor, Deus, com a nossa fé firmada em Ti. Deus, que o sofrimento não nos abale, Deus, que a dificuldade não nos abale. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa falta de fé, Deus, essa noite ela seja derrubada, em nome de Jesus. Deus, que essa noite nossa fé seja fortalecida no Senhor. Deus, que nessa hora nós vamos tirar os olhos do problema, nós vamos nessa hora tirar os olhos da preocupação, nós vamos, Deus, tirar os olhos daquilo que tem nos tirado de perto do Senhor. Nós vamos levantar a cabeça, Senhor, olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, nós vamos olhar para o Senhor, é para o Senhor que nós vamos olhar, que é o autor e consumador da nossa fé. Conduz a sua igreja, Senhor, conduz o seu povo. Deus, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja no mercado, seja em qualquer lugar. Senhor, conduz o seu povo, fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé. Jesus, nós queremos ser finalizadores, Senhor. Nós queremos ser finalizadores, nós queremos, sim, começar bem, assim nós começamos. Senhor, nós começamos bem, Senhor. Nós começamos bem, todos nós estamos aqui começamos bem. Nós tivemos um encontro poderoso com o Senhor. Nós tivemos um encontro transformador com o Senhor. Deus, nós tivemos um dia que nós encontramos com o Senhor Jesus. Nós tivemos a nossa vida transformada. Nós tivemos, Senhor, o abandono de muita coisa ruim que nós praticávamos. Senhor, nós somos mudados, nós somos transformados. Senhor, nós tivemos um início maravilhoso com o Senhor. Pai, agora nós queremos pedir ao Senhor que fortaleça-nos na caminhada, Senhor.
não deixa raliar, não deixa apagar o fogo no nosso coração. Senhor, não deixa, Senhor, que a chama diminua. Pai, de jeito nenhum, nós queremos pedir que o Senhor abasteça o nosso coração. Deus, a chama da fé essa noite. Deus, não permita que nada venha apagar, nada venha raliar a nossa fé. Não permita que nada venha tirar os nossos olhos do Senhor. Não permita, Senhor, que nada, circunstância diversa nenhuma, mas ao contrário, Senhor, que tudo nos aproxime ainda mais de Ti. Jesus, que tudo nos aproxime ainda mais de Ti. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor. Nós queremos crescer no amor ao Senhor. Nós queremos crescer no relacionamento contigo, meu Pai. Queremos crescer, que nós queremos terminar bem, assim como nós começamos bem. Nós queremos terminar bem. Deus, nós queremos, assim como Paulo diz, nós queremos, Senhor, combater o bom combate. Combater o bom combate. Jesus, nós não queremos combater qualquer combate. Senhor, nós não queremos combater qualquer combate. Nós não queremos combater o combate ruim, não, Senhor. O combate ruim nós não queremos combater. Nós queremos combater o bom combate. O bom combate da fé. Assim como Paulo combateu, nós queremos combater o bom combate. Senhor, e nós queremos terminar essa corrida. Terminar essa corrida, Deus, guardando o nosso coração no Senhor. Permanecendo fiéis ao Senhor. Jesus, a sua palavra é quem diz, Senhor. Sua palavra é quem diz, se o dia que o Senhor vier, só vai encontrar fé na terra. Mas vai, Senhor. Vai sim, Senhor. O dia que o Senhor vier, o Senhor vai encontrar fé na terra. O Senhor vai encontrar a nossa fé. O Senhor vai encontrar a nossa fidelidade. O Senhor vai encontrar a fidelidade da primeira igreja batista entre folhas. O Senhor vai encontrar a fidelidade do seu povo. O seu povo que nessa hora está diante do Senhor, clamando ao Senhor. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.